dia a todos. Quero convidar todos que estão em pé aqui no templo que se assentem. Aqueles que estão terminando o seu café, se você quiser se achegar, nós vamos começar nessa manhã de louvor e adoração ao nosso Deus. Como é bom nos reunirmos na presença do Senhor, amém? Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Paizinho querido, nós queremos dizer que Tu és o nosso amado. Queremos dizer que a nossa maior alegria é como família nos reunirmos na Tua presença. Sabemos que quando 2 ou 3 se reúnem em Teu nome, ali o Senhor está. Sabemos que ali o Senhor ordena a Sua bênção, a vida para sempre, quando há comunhão dos santos. E nós nos reunimos aqui em comunhão, em Teu nome, para Te adorar, para Te buscar, para ouvirmos a Tua voz, para recebermos o Teu toque, a unção do dia de hoje. E nós nos rendemos ao Senhor e dizemos: sim, Senhor, nós queremos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Tu és livre no nosso meio, Espírito Santo de Deus, flua conforme a Tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Bem, vamos cantar isso juntos? Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Vamos cantar isso juntos. Só pra Te adorar, para isso nós estamos aqui, e fazer Seu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra Te adorar, só pra Te adorar e fazer Seu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Sabe, queridos, o que é dar o louvor que é devido ao Senhor? Você já teve uma experiência de encontrar com alguém que você admira muito? Alguém que parece ser tão distante, talvez um artista, uma autoridade. E de repente você fica cara a cara com aquela pessoa. E toda aquela admiração vem assim, a gente tem que se controlar para não pagar mico.
Eu quero te lembrar que nós estamos diante do Criador de todas as coisas, do Deus de todos os tempos, do Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, a estrela da manhã. Queridos, é momento da gente se derramar e da gente deixar todo o nosso amor, toda a nossa paixão por Cristo Jesus ser expressa. Ah, mas ele sabe que eu amo, mas o mundo precisa saber o quanto Jesus é precioso para nós. Amém? Vamos cantar esse refrão mais uma vez? E declare isso de todo o seu entendimento e de todo o seu coração. Esse não é mais um domingo. Esse é o dia que se chama hoje, que o Senhor fez para que a gente se alegre e se regozije nele, para que a gente experimente o novo de Deus que Ele está a derramar aqui no nosso meio. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar. E fazer seu nome grande, te dar louvor, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos cantar isso juntos bem forte, só para te adorar. Só pra te e fazer seu nome grande, te dar o louvor, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Ele é excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos
ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana. Seja engrandecido nas maiores alturas, Deus. Oh, tu é, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, Deus. Nós queremos te engrandecer e bendizer o teu santo nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Tu és santo, Senhor. A tua santidade cobre a terra. Tu és o nosso Deus, a nossa esperança. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, subirão com asas como águias, jamais se cansarão, jamais se cansarão. Vamos repetir isso com todo o nosso entendimento, com todo o nosso conhecimento. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, subirão com asas como águias, jamais se cansarão, jamais se cansarão. Oh Jesus, na verdade todo povo é erva e toda sua glória como a flor. Seca-se a erva, caindo suas folhas com o sopro do Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, subirão com asas como águias, jamais se cansarão, jamais se cansarão. Que o renovo do Senhor flua sobre nós. Oh, oh, oh. Mas o homem que anda no Senhor, que todo seu pecado perdoou, já recebeu a vida
transbordante de graça, paz e amor. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, renovam suas forças, subirão com asas como águias, jamais se cansarão, jamais se cansarão, jamais se cansarão, jamais se cansarão. Sabe, queridos, eu não tenho dúvidas de que Deus está derramando no nosso meio aqui nessa manhã um espírito de renovo. Eu sei que todos nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. Eu também sei que alguns de nós têm passado por dias extremamente desafiadores, onde às vezes até a esperança parece dificuldade em encontrar lugar no nosso coração. Mas o Deus da paz, da justiça, da esperança está nesse lugar. E Ele nos lembra que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Que Ele ainda não completou os planos que Ele tem a respeito de nós. E você, homem, mulher, jovem, criança, que espera no Senhor, Ele quer manifestar a sua graça, a sua glória e o seu poder de uma forma tremenda, mais profunda. E nessa manhã, o Senhor traz renovo aos nossos corações. O Senhor acrescenta fé e esperança, porque Ele está aqui. Ele está aqui. E é Ele que nos diz: não temas, eu sou contigo. Por onde quer que andares, eu sou contigo. Amém. Aleluia. Peço mais uma vez. Os que esperam no Senhor, isso que a palavra de Deus nos garante. Renovam suas forças, renovam suas forças, subirão com asas como águias, jamais se cansarão, jamais se cansarão. Aleluia, Deus, que isso possa ser verdade nas nossas vidas. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso em teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor.
eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Queremos o teu nome engrandecer. Vamos declarar isso juntos e agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o te engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. em nossas vidas. Infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céus. E céus. Amém, Deus, seja engrandecido, Pai. Grande é o Senhor e nós queremos nos derramar, louvar o teu santo nome, te adorar, Deus, bendizer, agradecer, Pai, pelas suas misericórdias que se renovaram sobre nós essa manhã. Obrigado, Deus.
Fala conosco, Pai. Que nosso coração, de todo mundo aqui, esteja preparado para ouvir aquilo que o Senhor tem separado, Deus, em nome de Jesus. E seja engrandecido, Pai. Nós oramos, te agradecemos. Amém. Bom dia. Graças e paz. Que bom, né, ter esse momento para a gente se derramar e ser lembrado do nosso Pai, do cuidado, do carinho dele. A gente queria compartilhar com vocês algumas atividades, né, que nós vamos ter por esses dias, né. A primeira é lembrá-los que vai começar uma nova turma. Bom, a primeira era outra, mas então a primeira é a experiência do lar, viu, gente? O pessoal me ajuda aí. Então, vamos começar o curso Experiência do Lar. Está aqui a pastora Cristina, a Carol, que vão estar aí participando, né? As mulheres interessadas possam estar procurando pelas duas para ter mais informações aí dos detalhes do início do curso, enfim, como vai ser todo o processo. Além do curso da Experiência do Lar, temos uma nova temporada do Alfa. E essa temporada deve começar agora em setembro. Então, tem aí o pessoal procurar a Keila, os familiares, Maresca, os meninos aí, que eles sabem dar maiores informações para vocês sobre o início da nova turma do Alfa. Ok? E temos alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Eu sei que tem. Aí, bênção. A gente queria estar recebendo vocês com muito carinho, prazer tê-los conosco e dar uma lembrancinha para vocês, tá? Então, como sinal de boas-vindas, a Carol vai entregar aí uma lembrança para vocês. Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los conosco, viu? E agora temos aquele momento para os de casa, né? Quem veio preparado para trazer seus dízimos e suas ofertas, né? Então, que vocês possam estar fazendo isso com toda a liberdade, aqueles que têm esse compromisso aqui com a nossa igreja. E os adolescentes estão liberados. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém, irmãos, graças a Deus. Vamos estar orando, né, agradecendo, mas eu queria, nessa oração, incluir outros motivos. O nosso querido irmão Gabriel Labeca, ele foi submetido a uma cirurgia recentemente, na semana passada, uma cirurgia muito complexa, uma cirurgia cardíaca, de várias horas de duração. Um irmão muito amado, muito querido por nós, agora está naquele processo de recuperação, né, dessa cirurgia. Eu queria que a gente estivesse orando por ele também. Nós tivemos na semana passada o Marcelo compartilhando sobre a sua cunhada, a Flaviana, né, que vai ser submetida semana que vem, né, Marcelo, uma cirurgia também. Vamos estar orando por esses desafios. Eu queria também estar orando por outro motivo, de muita alegria. Eu me lembro que uma irmãzinha nossa, quando ela começou a praticar esportes, eu falava para o pai dela assim, eu ainda vou ver ela na seleção brasileira. Eu vou ver ela na seleção brasileira. Eu falava isso quando ela era pequenininha, no começo da caminhada dela. E eu tive o privilégio de ver ela na seleção brasileira. Eu vi lá o último jogo, o jogo da final do Sul-Americano, Sub-21, onde ela, com 16 anos, foi titular absoluta
E quando ela ia para o saque, o time da Argentina começava a tremer, porque o saque dela era terrível. E a recepção era ruim e era ponto para o Brasil. E o Brasil ganhou de 3-0, com uma atuação fantástica da nossa querida Aline. Ela está aqui hoje, olha, fica em pé, Aline. Eu fiquei muito feliz, eu tenho certeza que todos vocês, né? Porque da mesma forma que a gente tem que chorar com os que choram, a gente tem que se alegrar com os que se alegram, né? Uma vitória. E mais do que a vitória esportiva, né, é o testemunho que a Aline é. Né, com 16 anos, titular num time de 21. Ela foi capitão num time de pessoas, capitã, num time de pessoas muito mais velhas que ela. Por que ela foi capitã? Porque ela é testemunho, né? E depois do final do jogo eu vi todo mundo abraçando ela, eu vi a relação que existia ali entre aquelas meninas, e o respeito que a Aline tem entre as meninas, novinha, muito mais nova que todas, mas é testemunho, né, de Jesus Cristo na vida de uma jovem. Vamos orar por tudo isso, vamos agradecer a Deus pela vida da Aline, vamos colocar a vida do Gabriel, a vida da Flaviana e a vida, né, de todos que estão, às vezes, em processos complexos, como os nossos irmãos estão passando. Se você tem algum... Sim, fala, Zé. Pedrão vai fazer a segunda prova do AB hoje. Vamos estar orando. Se você tem algum pedido de alguma pessoa que está com um desafio muito grande, fique de pé. Você vai representar essa pessoa. Às vezes é você, às vezes é um parente, mas Deus sabe, Deus está vendo, né? Vamos orar por todos eles. Oh, Deus, obrigado. Obrigado, Deus, porque temos o Senhor. Sabemos que o Senhor estava ali durante a cirurgia do Gabriel, Senhor Deus, usando aqueles médicos. Mesmo no pós-operatório complexo, Pai, o Senhor estava junto dele, Pai. Nosso irmão tão amado, tão querido, usado de forma tão tremenda no nosso meio com jovens, Pai. Obrigado, né, no projeto missionário que ele ama. E agora o Senhor está junto dele lá, junto da Lana, junto do João, Pai. Sabendo que o Senhor não é indiferente, o Senhor vê e o Senhor sabe de nós. Da mesma forma, Pai, queremos colocar a vida da Flaviana, que vai ser submetida à cirurgia na semana que vem. Ó Deus, oramos pela sua, ó Deus, misericórdia, sua graça, Pai, sobre a família e sobre um milagre sobre a vida da Flaviana. Nós cremos no milagre, cremos nos Deus de milagre, e essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Orar agradecendo pelas ofertas aqui colocadas, que tem mantido, Pai, esse trabalho. Orar também te agradecendo pela vida da Aline, Pai, por tudo que ela é, pelo testemunho que ela é, Pai, no Senhor, e pelas vitórias que o Senhor tem dado a ela, sabendo, Pai, que ela vai voar voos muito mais altos. E em cada voo que ela vier, ela voar, Pai, ela vai lembrar que é o Senhor que colocou ela naquele lugar, Pai, e vai ser testemunho do Senhor aonde ela estiver. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Eu queria ler dois textos, inicialmente, um do Velho Testamento e outro do Novo Testamento. Um que está lá em Gênesis, vamos começar com ele, 11, de 1 a 9. E depois vamos ler outros lá de Atos. A palavra de Deus tem várias histórias do Velho Testamento, né? Mas se você for pensar, não são tantas em relação à quantidade de histórias vividas em milênios do povo de Deus, né? Então pensar, por que algumas foram pinceladas, algumas dessas milhares ou milhões de histórias foram pinceladas para estar na palavra de Deus? Há um motivo para isso, claro. Né? Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, lá no capítulo 15, versículo 4, ele diz assim, tudo que foi escrito para que, pela consolação das Escrituras, tenham esperança. E mais, foi escrito para o seu ensino, para o vosso ensino. Então, as coisas que foram pinceladas de histórias maravilhosas, e colocadas aqui, nós as conhecemos até hoje, porque estão aqui na Palavra de Deus, foi escrito para o nosso ensino, para o nosso entendimento das realidades espirituais. E tudo que há no Velho Testamento, ele aponta para a realidade
suprema do amor de Deus, que é Jesus Cristo. Aponta para Cristo e para o reino que Cristo veio estabelecer. Às vezes de forma direta, ou às vezes até de forma oposta, para ver o contraste quando a gente é guiado pelas nossas vaidades, pelos nossos orgulhos, e quando a gente é guiado pelo Espírito de Deus. Então é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos começar com o texto de Gênesis, capítulo 11, versículo de 1 a 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimamo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E dissera: Eia, edificamos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome, olha isso, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, descemos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome Babel. Vamos ler agora um outro texto, de Atos, capítulo 2, versículo 1 a 16. Agora o Novo Testamento. Atos, capítulo 2, de 1 a 16. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, nós ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medas, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses, árabes. Todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que isso quer dizer? E alguns zombavam, dizendo: estão cheios de mosto, ou seja, estão embriagados. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutais as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então vimos duas realidades, né, irmãos? Uma lá em Babel e outra em Pentecostes. Bem diferentes, né? Bem distintas, na verdade opostas. E vemos aí dois espíritos que movem as pessoas. O Espírito de Deus, conforme relatado em Pentecoste, e o espírito humano de vaidade, de cobiça, conforme relatado em Babel.
Será que esses espíritos só moviam lá na época de Babel ou na época de Pentecostes? Não, ainda até hoje é assim. Até hoje é da mesma forma. Vivemos um século, uma época em que o individualismo, o consumismo, a ética hedonista comanda os pensamentos. Vivemos numa época em que o culto ao ego é a imagem, né, cada vez mais exacerbada. E na religião, o carisma do líder é venerado. Às vezes, mais do que Jesus Cristo. Às vezes você ouve falar mais do líder do que de Jesus Cristo, do líder religioso do que Jesus Cristo. Jesus parece que fica em segundo plano, né? Por quê? Porque as pessoas acham que aquele grande líder pode manipular o Senhor para atender aquilo que ele deseja, né? O desejo do seu coração, as coisas que ele acha que precisa. Se o líder pode manipular o Senhor, para que eu preciso do Senhor? Basta o líder. Ele vai me levar até o Senhor. E aí a mensagem para atender essa demanda é o quê? Antropocêntrica, o homem no centro, e hedonista para satisfazer os desejos do coração do homem. E a mensagem de Cristo, e a mensagem da cruz, fica em segundo plano. E, em consequência disso, isso tem consequências, isso tem um preço. As pessoas assumem posturas complicadas também, para elas mesmas. Postura de desconfiança e postura de descompromisso. Desconfiança de tudo que se refere à igreja. Porque para muitos a igreja é irrelevante. Lugar de picaretas, que usurpam o dinheiro das pessoas. Então, ir na igreja seria um retrocesso. E descompromisso. Se existem tantas igrejas que não são sérias, que não são relevantes, a pergunta que não quer calar, por que eu preciso ir na igreja? E muitos usam o seguinte argumento: não posso orar sozinho? Claro que pode. Não posso ler a Bíblia sozinho? Claro que pode. É menos desgastante, mais confortável, não é verdade? Mas a igreja é um projeto de Deus, não é um projeto do homem. O projeto do homem é qual? Babel. Vou dar um exemplo para vocês. Eu cheguei aqui hoje. Eu podia estar em casa, não podia? Se eu não fosse ministrar, por exemplo, podia estar em casa. Eu cheguei aqui hoje e estava sentado, estava em pé ali no cantinho, aí de repente veio o Rodrigo. Eu cumprimentei a Sara e veio o Rodrigo. Aquele sorriso, né, que ele sempre vem cumprimentar a gente. E quando o Rodrigo veio, Deus falou assim no meu coração: ele vai te abençoar. E aí eu fiquei olhando para o Rodrigo, vendo ele me abençoando, como Deus prometeu. E o Rodrigo começou a falar. Sabe o que o Rodrigo começou a falar? As coisas que eu tinha pensado em ministrar nessa manhã, sem ele saber, eu não tinha falado com ele. Ele começou a falar daquilo que Deus colocou no meu coração para repartir com vocês. E se eu estivesse em casa? E aí eu comecei a me arrepiar. Eu não falei para ele. Comecei a me arrepiar. Aí ele falava dos desafios que ele tem lá na Ponte de Amor, junto com a Sara, do que ele pensa de igreja. E eu comecei a me arrepiar e falei assim: Rodrigo, ora por mim. O que é isso, amados? É a comunhão, é o estarmos juntos. Às vezes é mais cômodo estar em casa. A pandemia trouxe essa sequela terrível. As pessoas se acostumaram ao individualismo, se acostumaram a ficar em casa, sozinhas, ao ter menos desgaste, ter menos problema, é mais confortável, e perdem o privilégio da comunhão. Perdem o privilégio da comunhão. Eu fui muito abençoado por você hoje, viu, Rodrigo? Por Deus, através da sua vida. E é isso é igreja. Amém? Bom, então a igreja é um projeto de Deus, o projeto humano é Babel. E o que é Babel? Vamos meditar o que a palavra de Deus nos ensina. Então, no capítulo 11 de Gênesis que nós lemos, vimos que os homens do Oriente se juntaram numa planície de Sinar. E ali se fixaram. E a palavra de Deus começa dizendo que eles falavam o quê? Uma só língua.
Porém, eles usaram de intenções egoístas para construir uma torre. E por que eles queriam construir essa torre? Veja, isso é um ato religioso, não é? Essa torre é um ato religioso, é uma religião. Qual o objetivo da torre? Era só ser uma torre bonita? Não, era uma torre para quê? Para chegar até o céu, ou para estar próximo do céu. Isso é um ato religioso. Então, Babel é a descrição de um reino em que os homens querem ser tão fortes e tão poderosos para construir sozinhos um caminho que os leve até o céu. E no fundo, se você olhar bem, a motivação é para se colocar no lugar de Deus. Não é? Por quê? Motivado pelo poder que isso proporciona. E, na verdade, se você for pensar bem, é uma estratégia que o diabo usa desde Adão, desde o Éden. Né? A tentação de Adão foi exatamente essa. E ele usou em Abel, usou em Babel e usa até hoje. Tem um ditado em futebol que diz assim, time que está ganhando não se mexe. Né? É isso mesmo. Dá certo com o homem, então ele continua usando. A estratégia do homem querer se deificar, se colocar no lugar de Deus, se ficar tão poderoso que as pessoas o venerem. Né? É o espírito da época que nós vivemos. Então, Babel é um episódio da história das tentativas humanas de chegar até o céu sustentado pelos próprios recursos, pelo próprio esforço, multiplicando as tentativas de transcendência e ostentação. Para quê? Para que sejam venerados pelos homens. Então, chegar até o céu, a gente pensa assim, mas esse povo chegar até o céu é uma torre, um troço, né, imaturo, imperfeito. É verdade, imperfeito e imaturo. E é assim que muitas religiões construídas pelos homens são. Querem chegar até os céus multiplicado pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio braço, pela sua própria capacidade. E terminam como? Sempre em confusão. Então, Babel, de ontem e de hoje, é um projeto com a mesma motivação. Egoísmo, sede de poder, de influência para ter vantagem, de transcender para ser venerado pelos homens. Mas, de repente, essa torre começa a se inviabilizar. Em se inviabilizar por quê? Porque as pessoas começam a não se entender mais. Começam a falar outras línguas. Começam a brigar, começam a ter desentendimentos. Isso ainda acontece hoje. É verdade que nós vivemos um tempo, né, único na história da humanidade, por causa da tecnologia, onde a capacidade de comunicação cresceu absurdamente. Né? Hoje, acontece uma coisa lá no Japão, a gente sabe instantaneamente, aqui, um segundo depois. Então, a capacidade de comunicação, de informação, de saber das notícias é instantânea, como nunca aconteceu antes. Mas a gente pode dizer que a gente, com todo esse recurso, a gente se compreende melhor? O que você acha? Isso ajudou ao homem se compreender melhor uns aos outros? Ou nós nos compreendemos cada vez menos, apesar de toda a tecnologia? Uma pergunta, né? Será que estamos falando a mesma língua? Dentro de casa, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, será que nós estamos falando a mesma língua? Ou existem muitas línguas sendo ditas e as pessoas não se entendem mais? O desejo da razão, da minha razão, prevalecer, passou a ser muito maior do que o anseio pela comunhão. Não é verdade? Então, aí nós vemos casamentos desfeitos por causa de quê? Por causa da razão. Pais perdendo os filhos, sabe por causa de quê? Por causa da minha razão. A minha razão passa a ser maior do que o meu filho e minha filha, do que o meu casamento. As pessoas se compreendem cada vez menos.
cada vez falam línguas diferentes. Começam a se julgar umas melhores que as outras, olhando para o seu semelhante de cima para baixo. Quem olha de cima para baixo? É olhar de quem? Da torre, né? Olhar de Babel. Olhar altivo, soberbo. Quem olha assim não entendeu ainda o que é graça. Acha que a nossa salvação foi por alguma coisa, algum esforço que nós fizemos. É isso que os homens queriam lá em Babel. Não, mas não foi nada que nem eu nem você fizemos. Foi tudo que Jesus fez naquela cruz. Então, se a gente entender o que é graça, a gente não pode olhar os outros assim. Ó. A gente tem que olhar os outros assim, ou assim, como Jesus nos ensinou. Amém? E se a gente olhar assim, a gente vai começar a entender melhor o outro, as dores do outro. Mas o olhar altivo é o espírito de Babel. E aí vem um contraste com o Pentecostes, né? Já que falamos tanto de coisa ruim que é Babel, vamos falar de coisa boa, né? O Pentecostes. O termo Pentecostes é uma palavra grega. E sabe o que quer dizer Pentecostes? 50. 50. Por que quer dizer 50? Porque, na verdade, o Pentecostes acontecia já bem antes, né? O que aconteceu nesse Pentecostes especial, que foi único, mas o que é o Pentecostes? É a festa da colheita, é o Shivur do judeu. Né? A festa da colheita, a festa das primícias, que aconteciam sempre 50 dias depois da Páscoa. Então, isso quer dizer Pentecostes. E, de fato, como Jesus prometeu, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, né, veio o quê? O Pentecostes. Na festa da colheita, na festa das primícias, as pessoas estavam todos reunidos no mesmo lugar, como Jesus recomendou que eles estivessem. E conforme a gente ouviu ali no texto de Atos 2. Então, o Pentecostes é o cumprimento da promessa de Jesus, enquanto ele esteve na terra, após a sua ressurreição e antes da sua ascensão nos céus. Jesus disse que nós não ficaríamos órfãos, lá está em João 14, que ele enviaria aqui um Consolador. Então, Jesus recomendou que os discípulos ficassem em Jerusalém. E o texto que a gente leu, no versículo, pode pôr de novo, Arthur? Versículo 9 e 11, olha quanta gente estava lá. Vamos ver de novo, ó. Estavam ali reunidos partos, medas, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, os romanos que ali residiam, os cretenses, os arábios, além dos judeus piedosos e homens piedosos de Jerusalém, conforme tinha dito antes. Gente de todo lugar do mundo. E os discípulos começaram a falar, só que eles ouviam na sua língua de origem. Eles não ouviam em hebraico ou em grego, eles ouviam na sua língua de origem. Veja bem, não eram línguas estranhas que eles estavam ouvindo, eram línguas maternas deles. Está lá no versículo 7 e 8. Então, o que isso quer dizer, amados? Percebe que é o oposto de Babel? Lá em Babel, todos falavam a mesma língua e, de repente, começaram a não se entender. E aqui, pessoas de línguas totalmente diferentes começaram a entender de forma sobrenatural pelo Espírito Santo, como se fosse a mesma língua. Então, aonde o Espírito Santo de Deus está, as pessoas se entendem. São diferentes, de culturas diferentes, mas se entendem. E aonde o Espírito Santo de Deus não está, as pessoas não se entendem. Então, Pentecoste é a resposta divina para aniquilar o espírito de Babel. Então, com o sopro do Espírito Santo, a despeito da multiplicidade cultural, linguística, tantas diferenças, as pessoas se entendiam. Em Cristo, Babel foi suplantada. Em Pentecostes, o espírito de Babel foi vencido por Jesus Cristo. Então, estavam lá os 11 discípulos e pessoas de todo o mundo,
que não tinha a mínima intenção de chegar por conta própria ao céu, estavam ali com saudade de Jesus, aqueles homens experimentaram a delícia de conviver com Jesus, e Jesus já tinha subido, eles estavam ali reunidos, saudosos de tudo que eles viveram com Jesus, esperando a promessa. Qual era a promessa? Que eles não ficariam mais sós, que o Espírito Santo viria, e eles não estariam mais órfãos. E aí Deus se manifesta com a sua face consoladora, trazendo uma só língua. Uma só língua. E agora, povos diferentes se tornaram um só povo. Que maravilha isso. Olha que profundo é isso, amados. Você consegue ver a beleza disso, dessa realidade? Então, na festa da colheita, na festa das primícias, houve uma colheita. Uma colheita maravilhosa. Uma primícia do reino de Deus. Qual é? A igreja. A igreja de Jesus nasceu ali. A igreja. A colheita que Jesus tinha para nós. Então, Deus espalhou as pessoas em Babel. Por quê? Por causa da motivação deles, egoístas, de vaidade, tentando se deificar, que é o mesmo pecado de Adão. Por outro lado, em Pentecostes, o Espírito desce naquelas pessoas que estavam ali esperando algo de Deus e não querendo, por recursos próprios, chegar até Deus. E com o Espírito desce a unidade, as pessoas se entendem. Porque a motivação deixou de ser egoísta e de poder humano, mas a motivação passou a ser servir no reino de Deus, guiados pelo Espírito Santo. A igreja nasceu nesse ambiente, com uma primícia de Deus, os primeiros frutos da humanidade para Deus, pessoas de diversas nações se reuniram no seio da igreja. Você já experimentou isso? Às vezes, quando você vai para outro país, quem já fez uma viagem, Marcelo esteve na Índia, sei que muita gente esteve nas viagens missionárias que a gente fazia para a Europa, ou em outra nação. Você encontra um outro povo, com outra cultura totalmente diferente da sua, com outra língua que às vezes você não entende. Mas tem algo que parece que une. Não é verdade? É o Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo faz. E isso é igreja. Isso é igreja. O que é igreja, então? É um prédio? É uma religião? É uma organização? Tem muita gente que acha que a igreja é um prédio numa praça. Né? Tem muita igreja, muito prédio numa praça. Então, eu vou à igreja, eu vou no prédio, na praça. Ou em outro lugar qualquer, em frente ao hospital. Ou então que a igreja é uma organização religiosa. Mas a palavra de Deus, falando sobre a igreja, diz que a igreja é algo muito mais tremendo, muito mais profundo, muito maior do que isso. E o Novo Testamento tem várias figuras para descrever a igreja, por revelação, são coisas fantásticas para o nosso entendimento, conforme Paulo disse lá em Romanos 15:4. Tem o corpo de Cristo, né, que é uma figura fantástica. Mas Pedro usa uma figura interessante. O que Pedro faz? Ele quer exatamente contrapor com Babel. O que Babel era? Uma construção, não era? Humana. Para chegar até o céu com os recursos humanos. O que Pedro faz? Ele usa a mesma figura, uma construção, mas uma construção espiritual, de Deus. E está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, eu acho que eu esqueci de botar esse texto aí para você, né, Arthur? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. A figura que Pedro usa para se referir à igreja. Diz assim: e chegando-vos para ele, pedra viva, está falando de quem? De Jesus Cristo, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo.
Olha que coisa maravilhosa. A igreja é uma entidade sobrenatural. Não é fruto da mente engenhosa humana. É algo de Deus. E construído por pedras vivas, não por tijolos fabricados pelo homem. Põe em Gênesis de novo, Arthur, por favor. Gênesis 11, 3, que fala de Babel. Gênesis 11, 3. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimamo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Então o homem começou a usar tijolo, em vez de pedra que ele usava até então. Então a figura de Pedro diz que a igreja é um prédio construído por tijolo, é isso? Não, construído por quê? Pedra. Então interessante, nessa construção de Pedro, nessa alegoria para explicar o que é a igreja, que a igreja é uma construção. Amém? E onde ele se baseia? Lembra quando ele chegou para Jesus, quando todo mundo perguntava, Jesus perguntava aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E cada um falava uma coisa. E Pedro foi o único que disse exatamente o que Jesus era: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, ele era muito mais do que o Messias prometido para Israel. Era o próprio Deus que veio pessoalmente nos salvar. E Jesus falou para Pedro assim: pronto, Pedro, é isso. E sobre essa pedra, qual pedra? Pedro, como alguns pensam? Não, não é Pedro. A pedra é o quê? A revelação de Pedro, o que estava contido na revelação de Pedro. Jesus é a pedra angular de referência. E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Então veja, é uma edificação. Essa figura é bonita porque é algo que vai se desenvolvendo, que vai crescendo, que vai se fortalecendo. Né? Vou edificar a minha igreja. E Paulo teve a mesma revelação lá em Efésios, no capítulo 2. Põe aí, Arthur, Efésios capítulo 2. Ele escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte, ó: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele vocês também, olha só, estão sendo edificados juntos. Olha que maravilha. Estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Olha que figura maravilhosa para o nosso entendimento. Então, essa edificação é firmada única e exclusivamente em quem? Qual é a referência? Jesus Cristo. Então, a ideia é os cristãos se tomando a forma de Jesus Cristo. A gente dá conta disso sozinho? Não, claro que não. Claro que não. Ajudados pelo Espírito Santo, sim. Por isso que o Espírito Santo veio nos ajudar a ser como Cristo. Esse é o alvo. Essa é a referência suprema. Como é maravilhoso, amados, saber que nós estamos sendo edificados, que é um processo na nossa vida. Amém? Quem vê esse processo na sua vida aí? Quem vê? Quem percebe Deus te moldando, Deus te edificando, Deus te transformando dia a dia? Por causa de quem? Ajudados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Cada dia Deus vai trabalhando na nossa vida. Nós não somos um produto acabado. Vou dizer uma coisa para vocês. Aqui não é o lugar daqueles que se acham perfeitos, que se acham melhores que os outros. Não é não. Sabe o que é o lugar daqui? Quem pode vir aqui? Todos. Todos que entenderam que são pecadores, que foram salvos pelo sangue de Jesus, regenerados pelo sangue do Cordeiro, e que estão cada dia sendo aperfeiçoados. Ajudados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A igreja é uma edificação. Outra coisa, a igreja é dele. Edificarei quem? A igreja de fulano, de Beltrano? Não, edificarei a minha igreja. A minha igreja. A igreja não é de homem algum. Erra aquele que coloca o homem no centro. E erra muito. O projeto de poder humano é outro. É Babel. Jesus é a pedra angular.
A referência é Cristo. Então você pergunta assim, para onde que a igreja vai? O que a igreja deve fazer? Qual o caminho que a igreja deve adotar? Fácil de responder. Olha para Jesus. Quais opções que Jesus fazia? Quais escolhas que Jesus fazia? Qual a palavra que Jesus dava? Como Jesus olhava para o seu semelhante? É como a igreja deve fazer. É fácil esse caminho. Nós temos toda a referência, nós temos a referência suprema, Jesus Cristo. Ele é a rocha firme que não se abala diante dos vendavais, das tempestades, dos temporais. Ele é a pedra angular, ele é a pedra de referência. Devemos ser apoiados nele, referenciados nele. O fundamento da nossa fé é ele e só ele. Amém? O Senhor da igreja morreu na cruz. O Senhor da igreja é Cristo Jesus. A igreja também não é nenhum tipo de instituição impessoal, uma organização religiosa. É um organismo vivo, feito de pedras vivas. Então, Pedro usa essa figura maravilhosa e ele diz que nós somos pedras vivas. Eu e você, nós. Veja, amados, pedras, olha que figura fantástica. Pedras muito diferentes umas das outras. Muito diferentes. Nós somos muito diferentes. Gostamos de coisas diferentes. Né? Temos sonhos diferentes. Somos muito diferentes. E muito diferente de tijolo. Tijolo é tudo igualzinho. Tudo padronizado. Nós somos diferentes. Tem pedras redondas, tem pedras pontudas, tem pedras grandes, tem pedras pequenas. Muito diferentes. E sabe qual é o desafio? Elas se juntarem nessa construção. E sabe como é que isso é possível? Pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E não está sozinho. Essas pedras sozinho não vão virar uma construção. E às vezes, para a gente se juntar, o artífice, o construtor, tem que nos quebrar. Não é verdade? É difícil ser quebrado. Para ser moldado nessa construção. Mas sabe o que é maravilhoso? Que nós somos quebrados na sua mão. Nós estamos na mão dele. Não estamos sozinhos, não estamos largados. Ele está quebrando, mas ele está segurando a gente. Ele sabe de nós. Ele conhece a gente. Ele sabe da sua dor, ele sabe da sua dificuldade, ele sabe do seu desafio. Mas ele nos molda. Otmani, estou terminando. Otmani, um cristão chinês do início do século XX, nascido no início do século XX, morreu na década de 70, foi preso, ficou 20 anos preso por não negar Jesus Cristo, e na prisão escreveu coisas maravilhosas. E sobre esse texto que a gente ministrou, ele diz o seguinte, olha, eu vou ler para reproduzir exatamente o que o Otmani disse. A questão hoje não é se esse pedaço de pedra é bom ou ruim, grande ou pequeno, bonito ou feio, mas se está adequadamente unido com outros pedaços de pedra, se podem ser edificados como uma casa. Muitos hoje se acham muito bons e outros se acham extremamente radiantes e bonitos, mas não podem ser moldados juntos. Ou eles são muito grandes ou muito altos, eles simplesmente não podem estar adequadamente moldados uns com os outros, cristãos. Cada pessoa que é salva é uma pedra viva. Portanto, a questão é se você pode ser ligado com as outras pedras vivas, se pode ser adequadamente encaixado nesse edifício. Nesse edifício, uma pedra é melhor que a outra. Mas nós precisamos nos conectar uns com os outros. A igreja é fundamentalmente uma comunidade de serviço. O serviço de Deus manifesto ao serviço do próximo, como Jesus nos ensinou. É isso que importa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. A igreja não é um lugar contemplativo, mas é um lugar onde a graça é materializada em vida e sai para abençoar a cidade, que abençoa além dos seus muros.
A igreja é a forma que Jesus escolheu para comunicar a sua vontade. Sabe como é que Jesus abraça através da igreja? Sabe como é que Jesus perdoa através da igreja? Sabe como é que Jesus socorre através da igreja? Sabe como é que a graça e a misericórdia de Jesus é comunicada ao povo através da igreja? Foi assim que Jesus escolheu. Talvez nós não escolhemos desse jeito, mas foi que Jesus escolheu desse jeito. Nós nos conhecemos, né, amados? Mas somos ajudados pelo Espírito Santo para essa realidade sobrenatural. Então, o desafio da igreja é ir além dos limites do templo e do domingo. É estarmos aqui juntos, importantíssimo, conforme como eu falei no início, nós somos aqui lembrados e Deus nos usa de forma sobrenatural, o Espírito Santo, para nos ajudar uns aos outros. Mas na segunda-feira somos despejados para as nossas atividades, para as lutas do dia a dia, mas somos canal de Jesus Cristo para abençoar as pessoas. Esse é o desafio. E quando lá em Pentecostes, as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo, Pedro se colocou de pé e começou a explicar. E como ali tinha muito judeu convertido, e Pedro começou a explicar que tudo isso que estava acontecendo estava escrito muito antes. Ele começou a falar do profeta Joel e Ezequiel. Ele disse assim, Joel 2, 28 a 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Tudo que estava acontecendo já tinha sido escrito. Ezequiel 36, 26 e 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. Sabe o que o Espírito Santo de Deus faz, amados? Que foi prometido a nós, que Pedro falou, o que o Espírito quer fazer em nós é tirar o coração de pedra. O coração altivo, o coração que olha para o seu semelhante de cima para baixo, que é frio, às vezes que nem vê o seu semelhante, e nos dá um coração de carne, um coração sensível para enxergar o outro. Sabe uma coisa assim que tudo que Jesus faz impacta a gente, né? Mas assim, você sabe um episódio que me marca na ressurreição de Lázaro? Não é a ressurreição em si, mas é Jesus ter chorado antes de ressuscitar Lázaro. Ele sabia que ia lá, ele sabia que Lázaro ia ser ressurreto. Por que ele chora? Você choraria? Com certeza não, amados. Eu me incluo. Se você recebesse um comando de Deus, vai lá e vai ressuscitar aquele morto, você choraria? Não, você chegaria lá e falaria, gente, para a choradeira aí. Está tudo resolvido. Não é verdade? Mas Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque Jesus é assim. Esse é Jesus. Porque ele sabia que naquele choro ele estava curando aquelas pessoas. Porque ele sabia se colocar no lugar daqueles que estavam padecendo. Esse é o olhar de Jesus. Qual a nossa referência? Qual a pedra angular? Para onde que a gente tem que olhar, conforme a gente cantou aqui? É para Jesus. Qual a direção nossa? É essa, se importar, se sensibilizar, não ser juiz dos outros, mas se colocar no lugar do outro, se importar, padecer por eles, chorar por eles. Isso é Jesus. E esse é o nosso alvo, esse é o nosso caminho. Olhar para aqueles que ninguém olha, para os invisíveis. Eu falei do Rodrigo, né? Rodrigo e a Sara têm um projeto. Eu sei que os mais antigos aqui conhecem, mas você que é novo, procura eles para conversar. É um projeto exatamente do olhar de Jesus. De olhar para aqueles que ninguém olha. Para os pequeninos. Para aqueles que ou são órfãos, ou são abandonados pelos pais. Olha para eles
E olha para outros, chora com eles e chora com outros. Quais são os outros? Os pais que sonham ter um dia uns filhos. Mas juntar essas duas coisas não é fácil. Não é simples. Eles têm um projeto que chama Ponte de Amor. A ponte é exatamente isso. Ligar em amor. Olhar para esses dois que choram e ser Jesus na vida deles. Igreja. Olhar de Jesus. Referência de Jesus. Você pode ser parte disso. Conversa com eles. Você que não conhece, vê como é que funciona. Tantas outras coisas, amados, que a gente pode fazer. Sendo igreja. Mas a gente precisa estar junto. A gente precisa se unir. A gente precisa sair do nosso comodismo, do que é fácil, e daquele olhar de que ainda precisamos de alguma coisa de Deus. Esse olhar de Babel. Ele já não deu todas as coisas. Agora é com a gente. É ser parte disso. E essa é a vida abundante que Deus tem para nós. Amém? Desculpa, eu estendi um pouquinho. Vamos orar, né? Vamos orar por nós. Obrigado, Deus, por essa palavra que o Senhor confirmou no nosso coração. Se o Senhor confirmou, era para ser repartido com a igreja, Deus. Obrigado pelo privilégio, com temor e tremor que estamos aqui, repartindo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Oh Deus, o Senhor é o Senhor da igreja, e nós somos pedras vivas, e não pedras mortas. Nós queremos estar vivos, Pai, nessa edificação que o Senhor tem para nós. Moldados por Ti, ajudados pelo Espírito Santo nas nossas debilidades, como somos débeis e frágeis, imperfeitos. Oh Deus, mas o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor sabe nos lapidar, sabe nos moldar, sabe nos colocar, nos conectar uns aos outros para servir, para abençoar, para olhar como Jesus olhava, para ser canal de Deus, canal de graça, canal de misericórdia, assim como a nossa pedra angular, a nossa referência, Jesus Cristo. Queremos ser como Jesus. Nos ajuda, Pai. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti nos lembrar do que é importante, do que é eterno, e não perder tempo com as coisas que passam. Oh Deus, nos conecta mesmo uns com os outros, em amor, para que possamos juntos, oh Deus, ser efetivos e plenos naquilo que o Senhor colocou na nossa mão, na nossa geração, no tempo que ainda estamos aqui. Obrigado pela comunhão, que é fruto do Espírito Santo. Obrigado pelo Seu Espírito, que não nos deixou sós, que nos ajuda, que nos caminha e que nos orienta, Pai. No nome de Jesus. Amém. Abraço seu irmão, você que está nos ouvindo pela internet. Obrigado pela sua participação. Tenha uma boa semana, em nome de Jesus.